Você tá falando isso aí, ó. Ô, bicho, eu acabei de ver a terceira temporada do Picard e eu vou falar com você. Como diz o Jocé, eu vou começar pelo fim. Bom, então vou começar a gravar. Então eu vou oficialmente. Bom dia, boa tarde, boa noite, ou qualquer hora que você estiver escutando a gente aqui, agora, no futuro, no passado, como diz o nosso querido convidado de hoje, Augusto Devas, que é convidado, mas na realidade é o grande pai, o fundador, o pilar, a pilastra, o grande totem e o nosso tabu, o cara que deu origem a esse bagulho todo chamado do Confraria dos Canalhas, porque nós estamos aqui para mais uma edição do sensacional, incrível, espetacular Homem-Aranha, não, o nosso querido Fricção Científica, o mais legal dos podcasts mais legais de ficção científica, mas não o mais legal do Companhia dos Canalhas, porque a confraria, perdão, porque aqui só tem canalha, inclusive canalha que erra o nome da confraria. Nós estamos aqui, como sempre, com a bênção do nosso Espírito Santo, aquele pombo que nos ilumina, nos protege, que é o Joá, e hoje somos só nós três, eu, Cláudio, o Gugu, Augusto Devas e o Joá, falando de Ai, ai, ai. pausa dramática, vocês já viram aí nos créditos, Star Trek Picard. Terceira temporada, mas vamos falar alguma coisinha da primeira e da segunda, para quem caiu aqui de paraquedas entender um pouquinho qual é o rolê. Beleza, gente? Como é que vocês estão? Hoje não tem musiquinha, não? Ah, tem. Turururururururu, turururururu, turururururu. Tudo bem que isso é da série clássica, né? Mas eu esqueci a melodia da Next Generation, então vai essa mesmo. Space, The Final Frontier. Agora Essas já... são as viagens da nave estelar Enterprise em sua missão de 5 anos, para pesquisar novos mundos, explorar novas vidas e contaminar novas pessoas com doenças e novas civilizações. Audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve, eu também esqueci o que o cara fala lá no início. Mas é isso aí. Estamos começando mais um podcast. Engage. É o Engage. que ele fala lá no Ah, início. exatamente, engage. E aí, Augusto falou que já queria começar com os dois pés no pau da barraca, é isso? Tá, tudo bem com a galera, saudações alvinegras, né? Porque até que enfim, ó, O galão Galo na ganhou, o cabeça. Galo ganhou, o Galo O ganhou, cara o Galo ganhou, ganhou. o Galo ganhou. Vida longa e próspera a todos os canalhas, os reais virtuais do futuro, do passado, do presente e principalmente do mundo virtual, né? Bem-vindos mesmo, galera. Legal, Joá, bom, nós estamos juntos. Cláudio, que bom que você Sim, senhor. conseguiu chegar a esse tempo aí da gente bater um papo. E vamos falar um pouco desse carequinha aí inglês que virou sucesso nos Estados Unidos com o Picard, né? O capitão mais legal da Jornada nas Estrelas. É isso, eu concordo com você. Eu acho que ele é o mais legal mesmo. Inclusive, eu até, sim, lógico que eu sou da velha guarda e o Capitão Kirk tem o lugar no coração dos Trekkies, mas o Picard o nome já diz, é o pica da galáxia, literalmente, né? É isso aí, é isso aí. O Gene Roddenberry ia ficar com as bochechas rosadas, que ele não gostava muito dessas referências, mas é isso aí. É o pica das galáxias. Eu acho que se a gente for escolher sei lá, os dois atores coroas mais legais da televisão e do cinema norte-americano, eles são de origem inglesa, né? Ingleses são o Sir, os dois, né? Que é o Sir Patrick Stewart e o Sir Ian McKellen, o eterno Gandalf, né? Dos idosos aí, são os mais legais, ou eu estou enganado? Professor Xavier e Magneto. Exatamente, É, a dupla exatamente, dinâmica. João. Bem lembrado aí que os caras meteram o pé na barraca da Marvel também, né? E fizeram até umas coisas legais, talvez as últimas coisas legais que a Marvel fez. Aliás, não foi a Marvel, né? É da Marvel, mas. Eu acho que o último grande filme da Marvel, quer dizer, eu não vi ainda o Guardiões 3, né? Mas o último grande filme da Marvel que me empolgou já tem bastante tempo, que foi o Logan. Pois é, já É ainda Fox, é é Fox, Fox, é né? verdade, não é Marvel, é verdade. O É foco. personagem é da Marvel, mas é Fox, é verdade. Então Uhum. tem um tempão que o filme da Marvel não me empolga. Isso aí é outro podcast, né? É, é pro ver se pode, o cast. Então vamos lá. Mas, Vamos lá gente, no nosso Picard, que é uma série, Picard. no meu ponto de vista. Aliás,
em off a gente já tinha colocado aqui, Mr. Anderson, vamos citar aqui a fonte, já tinha chutado o pau da barraca com relação aos fãs, né? Que é uma série para fãs. E eu, como fã, gostei pra caralho. Vou deixar aqui. Ele falou que a série é fanservice puro e que ele Isso. desistiu no terceiro episódio da primeira temporada. Por isso que ele não está participando hoje. Mas eu acho que bom, ele não é um fã, assim, já que ele desistiu, né? E eu vou falar com vocês que nenhum fã pode reclamar, não. Os caras costuraram um roteiro com tudo que tem de referência boa, o que eu achei legal foi isso. Tudo que tem de bom na série, os caras recuperaram. Cláudio vai citar aí que pode ser um pouco chato, porque você não vai ver novidade. É. Né? Mas fã não está procurando novidade, né? Pois é, eu sou muito fã, eu gosto muito de Star Trek e gosto muito da nova geração. Engraçado que eu aprendi a gostar com uma chefe. Eu trabalhei numa empresa que era uma, sei lá como é que a gente chamaria, uma parceria entre uma empresa brasileira e uma empresa norte-americana. E eu tinha duas chefes próximas, uma delas. A Candice Noble, ela era muito fã do Picard. Então, ela que me apresentou pela primeira vez ao Earl Grey, o chá, né, que o Picard tomava na série, hot, né, quente. E eu aprendi a gostar de Earl Grey por causa dela. E ela era muito fã do Picard e a gente conversava muito. E aí eu comecei a apreciar mais. Estava nas primeiras temporadas e eu comecei a apreciar mais a série. E a partir daí fui desenvolvendo um gosto especial por aquele universo do 24º século, né, o século 24. Exato. E o que me empolga nessas séries, claro, tem os fanservices. Eu adorei ver os velhinhos reunidos. Eu brinquei lá no nosso chat privado que são dois momentos que me empolgam. Ver essa turma toda reunida agora na terceira temporada do Picard e a reunião dos velhinhos de Star Trek no filme das baleias, né? No Star Trek 4, quando eles entram no hospital para resgatar, se eu não me engano. Quem é que estava? Bom, tinha alguém no hospital lá que eles entram para resgatar, eu não lembro mais. E tem cenas hilárias, né, dos idosos interagindo. Eu acho que esse filme ele tem essa característica, assim, das pessoas exercitando aquilo que a gente podia descrever como heroísmo, mas o heroísmo maduro, né? Que, ainda que evoque porrada, tiro e bomba em alguns momentos com o Worf e o Riker lá, a gente tem um jogo, um mise-en-scène mais maduro que me agrada muito. Mas tem um rolê aí, cara, que me faz sentir falta. Eu, por exemplo, sou uma das poucas pessoas, poucas não sei, mas tem muita gente que não gosta de Discover, que é a outra série, né, da franquia. E eu gosto, cara, eu gosto das novidades que Discovery colocou. Então, tem gente que fala mal da nave movida a esporos. Eu acho fantástico das relações entre os personagens lá, que são muito diferentes. Eu acho que o tempo muda, né? E se mudou de, sei lá, do ano 2002 para hoje, 2023, 20 anos a gente mudou. Imagina o que que não muda em 100 anos, 200 anos, né? Então, eu gosto de novidade. E isso tudo é para responder ao Augusto, porque o que me incomoda às vezes, na visão dos fãs hard, é que eles querem que tudo fique do mesmo jeito, cara. E foi isso, por exemplo, fazendo um salto aqui de franquia, que acabou com Star Wars. Star Wars tá ruim por causa desses fãs, cara. O suspiro de novidade que todo mundo odeia no filme, mas eu adoro, que foi Os Últimos Jedi, foi jogado por terra naquela aberração, né, que é o terceiro filme, né, onde o pessoal tira ideia, não é nem daquele lugar mesmo, né, é do Fiofó, né? E tudo para manter fã. Eu encontrei com um colega de Cefete, que eu respeito muito, é um cara muito criativo, o cara é foda na área dele. Encontrei com ele na saída e falei, até que enfim, né? Consertaram a franquia. Eu olhei, eu saí, tava lá, eu tava quase chorando quando eu saí. Falei, cara, que fim pálido, né? É aquela pessoa assim que você cresce na adolescência achando que é uma pessoa sapientíssima e de repente está pedindo para um garoto lamber a língua dele, né? É o ocaso Ô, Cláudio, de alguém. Oi. eu sou leigo com relação a Star Wars e até porque a gente sempre, principalmente na nossa geração, né? A gente fazia aquele paralelo, né? Ah, não, Star Wars, Star Trek, Star Wars, Star Trek, e eu sempre fiquei com Star Trek porque eu achava que Star Trek era mais, aspas, filosófico, era mais Uhum. existencialista.
E Star Wars, sinceramente, eu respeito todo mundo, galera que gosta muito, Edu Cacheta, que é a força esteja com ele, não é a minha praia. Eu não consigo agradar. Vocês comentaram aí até no Mandalorian, aquela coisa um pouco, o Joacélio canalíssimo, colocou a coisa até como um infantiloide, né? A Star Wars. Então Uhum. eu realmente não posso falar muito, porque eu conheço muito pouco, conheço mais dos outros do que eu propriamente vendo, Uhum. acompanhando. No caso de Star Trek, sempre teve essa pegada mais existencialista, mais filosófica, tanto que assim, aqueles cenários perdidos no espaço, sempre para mim foi descartável. Porque os perdidos no espaço, o cenário era de isopor, no Star Trek já era de compensado, né? Então, quer dizer, não fazia diferença, não era essa a questão, É sabe? verdade, é verdade, é verdade, é E, verdade. e no caso do Star Trek, eu sou muito apaixonado, né? Como eu sempre falo, vida longa e próspera. Acho essa frase assim, ela resume todo o carinho que você sente pelas pessoas ou que você deseja para o mundo, né? Vida longa e próspera, porque é o melhor, seria o melhor para todos, né? É Uhum. uma ilusão, mas é lá na canela, é na alma, sabe? E quando veio o Next Generation, eu já não estava no mesmo vibe, né? De até condição de acompanhar as séries, trabalhava, estudava, então assim, você já não tinha, o ritmo era outro, você já não tinha a mesma pegada com seriado. É aquele lapso temporal que você tem outras coisas para fazer e aquilo fica em segundo plano. Uhum. Então eu só fui conhecer Next Generation já depois que tinha acabado. Eu sabia que existia, mas e para variar, né, como um bom fã, você fala, não, esses caras já estão inventando moda, vai começar, blá, blá, blá. Tinha visto os longas, né, e me apaixonei com o primeiro longa de Star Trek, primeiro filme de cinema, né, que você Uhum. foi assistir no Cine Jax, né, Ah, saudoso Shin a Jax. Enterprise lá, você chegava no cinema de 2 andares, né, tinha aquele hall principal e uma escadaria lateral assim, curva para você subir, e aquilo lotado de gente para você, cheio de Spock e, e camisa vermelha, que é um monte de gente que ia morrer, né? Porque só morria os camisa vermelha, né? É verdade. E eu, inclusive, fui de camisa vermelha, eu tinha a camisa vermelha. Eu não tinha a camisa azul, eu tinha a camisa vermelha. E fomos lá pro cinema e eu fiquei babaquíssimo com aquilo. Apesar de que aquilo, se eu não me engano, foi depois de Star Wars. E Star Wars já tinha chocado todo mundo com aquelas guerras espacial, tiroteio, né? E blá blá blá. E aqueles barulhos no espaço que eu acho assim, barango demais, mas dá tiro, explode, e você escuta aquele barulhão e tal. Foi depois. Foi depois, não é isso, Joab? É, foi depois. Só Foi bem rolou o filme depois. de Star Trek. Foi uns 2 anos depois. É, Só rolou o filme por conta do sucesso Star Wars. é verdade. Exatamente, né? Parece que os caras falam assim, não, os caras fizeram sucesso com isso aí, a gente é prioridade nisso aí, vamos fazer um também. Só que os caras, vê se vocês concordam comigo, eles já não fizeram um filme já tinha um pouco de tudo, né? Porrada, tiro e bomba, como diz o Joacélio, mas já tinha aquela pegada também meio 2001, Odisseia no Espaço, né? Que você fica dando aquela viajada e fica enrolando e mostrando a quem que era mesmo, gente, aquela nave que volta para buscar o criador? Me ajuda aí, galera. No primeiro A longa. Vidger, Vidger. A Voyager. Isso, Voyager, né? É Voyager, Vidger. Voyager, isso É mesmo. que ela virava Vidger. Isso. E aí ela vem, né, em busca do criador, né? Eu falei, nossa, que legal. Então tinha aquela viagem já, aquilo já era diferente do Star Star Wars. Wars. E eu curti pra caralho aqui. Aí depois foi fazendo aquele monte virou franquia mesmo, no sentido de começar a fazer longa, longa, foi caindo a qualidade, como é normal, né? Porque vai virando produção mesmo até o cinema virou, né? Nesse caso, já era uma série de TV. Aí quando vai pro cinema, os caras querem fazer uma série. Eu achei que manteve o nível existencialista e filosófico, mas a qualidade caiu muito. Quando veio Next Generation, eu falei, não, pelo amor de Deus, esses caras já estão inventando moda. Mas como eu disse anteriormente, eu também não era um cara que não estava nesse ponto de poder ver as coisas
e acompanhar da mesma forma. Quando eu fui conhecer o Next Generation, já em primeiro lugar, as pessoas me contando que era um novo procedimento, que tinha muita evolução, como vocês mesmos falam aí, tinha muita novidade. Eu só fui ter acesso muito tempo depois e só confirmei isso realmente, que tinha muitas novidades referente à série clássica. E isso, certamente, eu aprovei. É. A história, para quem não sabe, né, a história da nova geração, acho que é importante saber disso quando a gente pensa no Picard. O Joaquim, o pesquisador das histórias dos rolês, ele pode me corrigir se estiver errado, mas ela foi a primeira, a Next Generation foi a primeira série das franquias, né, das que vieram depois da original. Ela ainda teve, nos 2 primeiros anos, influência do Gene Roddenberry, né, que o pessoal chama de o grande pássaro da galáxia. Ele queria fazer uma coisa nova, mas ao mesmo tempo ele não queria colocar alguns elementos que destoassem da série original, por exemplo. Não podia ter conflito entre os personagens principais, Uhum. né? Ele queria ter ainda aquela estrutura, né, de um desenho bem específico, né, de como era a federação. E aí, com o adoecimento dele e posteriormente o falecimento, houve uma mudança na gestão da produção da série, e aí a série começou a engrenar com um ritmo que é esse ritmo que provavelmente você ficou sabendo pelas pessoas que já assistiram antes, que deu a ela uma outra pegada. Mas o Gene Roddenberry é fantástico, né? A concepção de futuro que ele cria e que ele introduz ali na nova geração é fantástica, porque tem um professor, inclusive, eu acho muito legal o livro dele. Ele escreveu um livro, um cara lá do. Ele tem ele é youtuber, né? Ele tem um programa na internet, chama Eduardo Pacheco Freitas. Ele tem um livrinho muito. Um livrinho, não, um livrão, muito interessante, chamado Star Trek, Utopia e Crítica Social. E ele fala, né, que o Gene Roddenberry é um autor no seio do capitalismo que cria uma utopia pós-capitalista, né? Porque quando você tem uma máquina replicadora que faz qualquer coisa e você tira o trabalho pesado da mão das pessoas, então as pessoas são obrigadas a se dedicar a outras coisas, né? Então você abre uma nova perspectiva social. E eu acho isso muito interessante. Então, a, a- o que a gente entende hoje como universo expandido de Star Trek, ela começa com a nova geração. E Picard, muitas vezes, ele gera desconforto nos fãs por causa disso, porque ele introduz coisas, a série, né, que não tinha na nova geração. Por exemplo, gente fumando, usando drogas, bebendo, né? Aliás, bebendo as pessoas bebiam, mas usar drogas ilícitas, né, e fumar cigarro não era comum. E a gente tem protagonistas da série Star Trek Picard fumando, né? Então isso Aliás, chocou muito o fã. e deixa eu te falar um negócio aí. Eu fiquei até. Aí entra aquelas teorias, né, de conspiração. Eu falei, porque tem anos que eu não vejo nego fumando no cinema, velho. Que a gente sabe que essa indústria usou e abusou do estereótipo do fumante, né, da indústria tabagista, trabalhou muito nessa questão imagética. E ficou, assim, tem muito tempo que isso não aparece. E isso me chamou a atenção nessa nova série, o tanto de gente que fuma. Mas é fácil de explicar. Ah, Se você coloca cigarro em cena, criança já não pode ver, entendeu? Aí hum, a audiência provavelmente do Picard, ela tem uma censura para adulto, por isso que tem cigarro a rodo. mas você acha que a. Mas qual que seria a ideia de você censurar para adultos? Você dá uma qualificada Não. no programa? Não, é só que não vai ter o selo lá com coisa que criança não vê, né? Se a criança quiser ver, Não, apesar por que exemplo, é difícil criança, imagina assim, já que é um fanservice, a maioria das pessoas que assistiram isso tem mais de 40 pelo menos. sim, Então, por isso que tem pode cigarro. ser, pode ser. É uma boa explicação, sim. Porque eu chamei, eu prestei atenção nesse negócio também, e falei assim, mas que estou entendendo para que isso tudo, não. E assim, sei lá, talvez um espaço para marketing, igual era antigamente, né? Faltou pôr o Márcio de Hollywood lá em cima. Não, então, eu vou te dar um exemplo aqui para você. Teve um desenho da Liga da Justiça que eles fizeram um tempo atrás para criança, que Hum. chamava Justice League Action. E tinha o Constantine. O Constantine chupava pirulito a série toda porque ele não podia fumar, né?
É a vovó Gigi do irmão do Jorel. Ela começou, na concepção original, ela fumava. Mas aí tiveram que botar um pirulito na boca dela. Sabe aquela mal-humorada? Ah, menino, vai fazer isso assim. Aham. Aham. É o mesmo lance. Ela tá sempre com aquele pirulito de bolinha no canto da boca. E agora, voltando aqui ao Picard, você está, nós estamos falando, né, da Next Generation, você falou do Gene Roddenberry, ele teve muita resistência a fazer a Next Generation, principalmente com o Data. Ele não queria um ciborgue, um androide. Ele queria, já bastava o Worf, que era um alienígena, Hum. no meio do grupo. Uhum. Ele teve resistência para colocar o O Data. Data, o protótipo do Data. Essa referência, vamos dar referência, né, gente? Eu gosto, né, é o guia da saga do Jornada nas Estrelas, do Salvador Nogueira e Suzana Alexandria. Eles são do Grupo Omelete, ou eram, não sei ainda se são, porque eu não acompanho, e eles chegaram a publicar esse guia, o guia da saga de Jornada, que passa por todas as franquias, né? Uhum. E foi lançado, e é um guia muito bom. Eles discriminam cada processo de cada série e de cada episódio, sabe? Então, assim, para um cara que é fã, isso é de 2016 a publicação, tá? Pela editora Leia. Para quem é um cara que é fã, pode garimpar aí, porque tá tudo aqui. É lógico que a última série, as duas últimas aí não estão mais, né? Não estão ainda, né? Você falou aí que aquela da Discovery, né? Que é Discovery, a aham. Discovery eu consegui assistir, achei muito bom, muito, inclusive eu e o Joaceli chegamos a conversar em off, assim, a questão das novidades tecnológicas, é impressionante como é que os caras ainda conseguem pensar em coisa diferente, né, em matéria de tecnologia, porque você está no século, sei lá, 25, 26, já nem sei mais. É, lá tem o futuro do futuro. Isso. Uhum. E agora essa última, que The New World, New World, O, Strange Worlds. Augusto, Uhum. já, Strange New World. já tem umas 3 a mais, eu acho, de uma animação, Cara, a Picard. animação eu acho fantástica, que é, aliás, tem duas animações. Tem uma animação que eu não vi todos, eu vi só alguns episódios, que é uma mais infantil, mas a Lower Decks, né, que é os Camisa Vermelha, a história dos Camisa Vermelha, se o Ah, Augusto não viu, ele precisa assistir essa animação, porque vai realizar o seu sonho de garoto. Que Cara, então eu preciso ver, porque eu realmente é, nem sabia. é uma série Aliás, mentira, baseada não sabia não. Eu sei sim, mas eu não. Eu tenho preguiça com isso. Eu tenho que em admitir. Eu tenho animação. preguiça com as animações do Star Trek. Cara, essa é muito Mas legal é bom. porque ela tem uma pegada meio, sei lá. É uma comparação porca, mas é meio Rick and Morty ou Simpsons, alguma coisa assim. Sim. Mas é a história da USS Cerritos, que é uma nave contemporânea da nave do Picard, lá da Next Next Generation, na época Generation. da época original, lá do século 24. Só que é uma nave de segunda linha, então é uma nave assim que só pega missão fumo. Tem Isso. uns personagens da Ponte Comando que são fumo, são da segunda linha também. E tem os cadetes lá que estão de camisa vermelha e camisa amarela lá cuidando da engenharia. Então é bem legal, é bem E, bacana. e é animação. É uma animação e é muito bacana, cara. E altas referências a todos os episódios da série clássica. Então tem histórias que acontecem ao mesmo tempo. Então Certo. eles são fãs do pessoal da nave do Picard lá. Então, não, eu queria muito servir naquela nave. E é muito bacana. Só que eles não servem. É tipo a gente aqui vendo, sei lá. Você sabe, você dá aula ou você trabalha numa empresa e quer dar aula ou trabalhar numa outra empresa, aqueles negócios, pô, eu queria E tanto essa estar lá. série está disponível em algum desses streaming? Ela Para, tá no Paramount Paramount Plus Plus. e dá para ver por meios não formais, convencionais, né? É, Aham. nas Bahias caribenhas, com Agora, você certeza sempre tem. fazer isso, né? Você pode assinar, você tem 7 dias de degustação. Aí você pode pegar sua semana de férias, por exemplo, pegar 7 dias e assistir tudo lá do Paramount e cancelar no sexto dia. Eu tentei fazer isso com os New World lá. Aham. Eu não deu tempo, cara. Eu até assisti alguns episódios e gostei, porque aí é aquela coisa meio vintage, né? Os caras mais. É. Aí eu falei, pô, que legal, os caras conseguiram fazer uma série moderna com o parâmetro antigo. Só que eu não consegui ver a série toda.
Uhum. Mas voltando ao Picard, que a gente falou aí no chat particular, que é para fã, cara, é fã sim. E dentro desse catálogo aqui que eu comentei, Guia da Uhum. Saga, do Salvador e da Suzana, eles colocam as estrelinhas nos melhores episódios, né? Três Uhum. estrelinhas, e assim, uma estrelinha, de 1 a 5, tradicional Uhum. medida. E todo, assim como é de fã, o Picard terceira temporada, cara, tem todos os melhores episódios da série. Todos. Os Uhum. caras não escaparam um. E eu, como sou um fã de carteirinha das miniaturas, né, Uhum. dos carrinhos de brinquedo e das navezinhas, estão todas as naves lá. Que legal. É Aquilo quando o verdade. cara chega no museu da frota, que estão lá, ô, bicho, é muito legal. Para quem é fã, gosta de. A bobagem é muito legal, é bem divertido. É, é. Eu achei muito bacana, cara. Eu me diverti, achei legal. O que me cansou um pouco foi, pô, sempre os Borgs, sabe aquela coisa assim? Ah, eu acho que é Sim. legal. Redimiu um pouco a história lá do Locutus, né? O filho do Picard assumindo. Ó, gente, tem spoiler, viu? Se vocês Ah, estão sempre assistindo isso tem, aqui e é. acham que não tem spoiler, vocês podem, Ô, né? Oi, Cláudio, mas diga. aqui, logo no primeiro você sabe que vai rolar os Borgs. Até porque, assim, não tem nada mais do caralho do que os Borgs, Não, eles são muito né? legais. E eu Aham. achei que, para mim, foi uma sacada interessante os transmorfos, no Uhum. sentido de colocá-los com uma importância muito maior na história. Sim. Porque E eles aparecem muito mais em Deep Space Nine, né? isso, e eles dão uma importância legal para os personagens, pra esse núcleo aí dos inimigos, né? Uhum. E você caminha a série sem muito falar, você fala assim, não, isso vai, querendo ou não, vai chegar nos Borg, né? Porque eles não iam deixar os Borg de fora, porque É. igual falo com você, os Borg é uma das criações mais legais que eles fizeram na Next Generation. Uhum. Agora, tem uma sacada nova nos Borgs ali, com relação a gente está falando de ser só de fã, tem uma sacada nova, que é a questão do, do teletransporte, dos caras quase que virar um vírus, ou então. Sim. Eles evoluem, né? Eles não são mais Is, uma contaminação mecânica ou eletrônica. exatamente. O É. fato de ter. E essa foi uma sacada que chega a ser óbvia. Porque qual que é o processo do teletransporte? Desmaterializa e rematerializa. Nesse intervir, né, nesse é, é, vácuo, os caras se reproduzem e se Uhum. jogam ali a sementinha, né? E ali vai Uhum. transformando, vai espalhando por aí. Eu achei a sacada legal. Posso estar sendo absolutamente inocente com isso, que de repente alguém, qualquer um poderia ter Não, e é uma percebido isso. metáfora interessante para a contaminação que a gente sofre, que a gente teve aqui nos últimos anos, nos Estados Exato. Unidos, na Europa, em vários países, inclusive na Ucrânia, né? Boa parte do que a gente vê, os haters vão começar a discutir o canal, mas boa parte do que a gente vê acontecendo na Ucrânia hoje, né, de parte da resistência ucraniana e do atual governo da Ucrânia é a infiltração Borg, assim, as pessoas elas estão lutando uma luta que não é delas, né? Tem Isso dá, pessoas ali sendo manipuladas. Aqui no Brasil também, nós temos um monte de gente sendo manipulada e a gente foi contaminado pela internet. O nosso exatamente. teletransporte de ideias. Quando eu mando Exato. mensagem para você no Telegram, no Zap, eu estou trocando ideias. E aí essas trocas elas vão contaminando a gente, né? Sem A dúvida. teoria dos memes, né, da memética, fala isso, que o nosso estoque de informações no cérebro é limitado, para guardar informação é limitado. Então, você só consegue absorver a informação se tiver alguma coisa lá que sirva de chave para abrir entrada de novas informações. O que que eles fazem? É craquear a gente, acha alguma coisa que te chama atenção, essa informação entra, depois que ela entra, você não consegue entrar de novo, você tem que craquear de novo para poder entrar com uma nova ideia. É isso basicamente Aham. que acontece no filme, na série. Na Cláudio. série. Mas vocês estavam falando assim, o Picard tem uma coisa que eu sinto no Picard também, mas que a gente já falou do tiro, porrada e bomba, né? Um dos grandes baratos da série original é que pela A- falta de grana e tecnologia para se fazer bons episódios com, com, Tiro, com, porrada e bomba. com tiro, com tiro, porrada e bomba,
eles resolviam tudo no diálogo, né? A coisa era mais É. falada do que vista. Então era Eu já quase. vi definirem o Star Trek como um talk show de É, ficção científica. mas era bem um talk show mesmo, né? A gente Aham. pode, é um bom parâmetro para medir a primeira série. Mas vocês, o que vocês acham de ver hoje os tiro e porrada e bomba? Que vai longe do conceito da conversa filosófica, né? E de vamos resolver na conversa, né? É. Negociação, né? Eu acho equilibrado, Jocélio. Tem os tiro, porrada e bomba, mas tem o lero-lero, e o lero-lero, se bem que se a gente for pensar agora assim no Picard nessa última temporada, o diálogo, os discursos foram menos aproveitados, foram mais aquela coisa, como é um troço muito para fã, ficou é, direcionado muito a episódios, igual eu falei, episódios referenciais, né? Do próprio Data com o irmão dele, dos Borgs, são referências da série que os caras, referências, as melhores referências da série que os caras colocaram nessa série nova, e obviamente eles jogam com a tecnologia, exatamente dentro disso que você está falando, hoje é muito mais barato e fácil fazer com computação gráfica os tiros, porrada e bomba, que aliás eu comentei mais cedo, que eu assisto filme de ficção científica no espaço e me dá preguiça quando eles explodem a nave e fazem aquele barulhão, né? Aí, Por isso que a gente tem que fazer um podcast sobre The Expanse. Eu acho que você vai gostar, Augusto. Mas é, continue aí. Tem na Amazon. Essa aí você não isso, tem desculpa, não, que você consegue assistir. sim, sim, tá na lista. Inclusive por conta de vocês mesmo. Você foi um cara que já indicou, vocês parecem. Vocês iam fazer ou chegaram a fazer um Não, não pod? chegamos à fazenda, não. Pois é. Ainda não. Mas já comentaram sobre ela e me interessou ver mesmo a Aliás, série. achei um professor da biologia que é mais fã. Ele chegou a ler todos os livros e os spin-offs. Se vocês toparem, eu convido ele para participar com a gente. Ele é professor lá do ICB. Tá Ó, Ele, bacana. inclusive, pode falar da evolução dos Belters lá, como é que os Belters se tornam diferentes, porque ele é especialista em genética. Tá Tudo bem que opa. ele é especialista em genética de ácaro, mas também é bom. Nós já Temos falamos de um fungo, porque não pode falar Pois de é, água. falar de ácaro. Mas episódio continua, pela desculpa, eu frente. não queria interromper, não. Eu só tenho paciência com Star Trek com relação a tiro, porrada e bomba sonoro no espaço sideral. Eu relevo essa situação. Falei assim, gente, tá bom, os caras dão tiro de raio laser, que esse tiro lá, né, os fótons e faz o barulhinho. É legal, mas acaba tirando um pouco da veracidade, né? Mas como aí você lembra que fala, não, isso é só um filme de ficção científica, é divertido, e uma série e tal e tal. Mas como fã, eu acho que vale a pena os tiro, porrada e bomba. E essa série do Picard, talvez, é sempre a questão dos Borgs para levantar um pouco a questão mesmo filosófica de comportamental da nossa sociedade, né? De fazer um paralelo no futuro com o que com o que acontece conosco, que inclusive o Cláudio já falou sobre isso. Mas a série é muito mais tiro, porrada e bomba do que propriamente um discurso que seja de entendimento da situação, né? Ou de comparação com a sociedade atual. Falando dessa parte filosófica, eu acho que tem, você citou aí, né, dos vulcanos lá, o Vida Longa e Próspera, tem um outro conceito vulcano que não aparece na série Picard sendo nomeado, mas é a cara da nova geração, que é o conceito de DIC, né, de infinita diversidade e infinitas combinações, né, que é o lema dos vulcanos lá do Sarek, não, eu esqueci o nome do vulcano, o fundador lá do rolê da lógica nos vulcanos, cara, eu esqueci o nome dele, mas que Surak. Sarek é o Isso, pai do Spock, né? Spock. Que eu acho muito massa, que é essa ideia de que as pessoas podem ter um grupo, né? Uma organização vamos chamar transcultural, transnacional, pensando em estado, né? Transestadual, interestadual, intergaláctico. Intergaláctico. Ô, Cláudio, Oi, é Surak. é Surak, né? Surak. É, Que é, é quase o mentor é, do,
como é que a gente, da lógica deles, né? E que de alguma forma influencia a ideia da federação, né? Porque a federação é muito isso, assim, são planetas que têm a sua diversidade, né? Têm a sua autodeterminação, mas que, ao contrário do que acontece nas Nações Unidas, que você tem um país que é hegemônico e que pela força da economia controla os outros, teoricamente, a federação não teria isso, né? Não, mas Então, foi bom você falar sobre isso, porque eu senti também, percebi nessa série do Picard, que a federação assim, ficou muito mais militarizada também, viu? sim, é Muito verdade, mais, é verdade. porque ela, assim, é lógico que ela sempre foi uma instituição militar. O grande lance que o Jenny Roddenberry coloca é que ela é múltipla, né? Ela é um, digamos assim, é militar por processo mesmo de Uhum. atuação, mas é muito mais científica, né? A É, ação dela é muito mais científica do que propriamente bélica, né? E, é. inclusive, ele trata isso na série como assim, uma evolução da humanidade. Inclusive, Começa, Gugu, desculpa, fala. inclusive, Não, inclusive que ela sofre uma mudança, né? Da série clássica do Capitão Kirk, ela é literalmente parece muito o Viagem ao Fundo do Mar, né? O Submarino Civil, né? hum, é Eles exploração. eles estão lá num submarino de exploração, mas é uma rotina bem militar. A gente só faltou A estrutura é toda militar, né? a estrutura A militar. Já estrutura é na militar, até é, porque é que as próprias patentes, né? É capitão, Isso, é não sei capitão, quem. tenente e tal. Agora, É, já na nova geração, tem uma estrutura muito mais o barco do amor, né? Um transatlântico, cheio de família, criança. Só faltava tocar no fundo. Love Boat, lá, 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 lá. The Love, tem até counselor, né? Tem até terapeuta, né? É, Tem uma coach, né? mas tem Aliás, a uma. música nossa, que começa foi será que eles lançada em nova foram eles que geração. inventaram esse troço? Foi Puta eles que que inventaram o pariu. coach. O, Ah, então eu parei. o Cláudio, Oi. o holodeck não seria a Ilha da Fantasia? Pois é, eu acho o holodeck é completamente. Sempre tem essa pegada filosófica. A Ilha da Fantasia era muito legal porque tinha essa discussão, claro, né? Isso. E o Dos limites holodeck, dos anos 80. o holodeck é uma criação da Next Generation, né? É, Inclusive, segundo o o manual guia lá. aqui, é um Aham, manual. Ele fala aqui que os episódios da primeira temporada, que ganhou o Emmy de melhor figurino, se passa quase todo no holodeck. Quer dizer, exato. foi, um, foi uma sacada do novo produtor, e nem foi do Gene Roddenberry. É. É, Um avião! Um é que avião! o holodeck da nova geração ele resolve uma coisa que é muito engraçada, que na primeira geração você ia para os planetas e os planetas era um planeta Terra vintage, né? Aí eles resolvem isso tudo no holodeck. Você não Quando precisa quer mais. fazer um negócio vintage, faz um episódio no holodeck. É verdade. Porque tem um episódio da série clássica que é muito legal, que é durante a lei seca, né, nos Estados Uhum. Unidos. Eles vão cair num planeta que é o passado da Terra. Inclusive, Várias vezes eles vão parar nesse mesmo esse- cenário. É, vai, é, continua, Augusto. porque esse episódio é interessante, porque trata-se da questão da morte, na questão do tempo e da morte. Se você matar a pessoa, ou se você impede a morte, você atrapalha todo o processo, né? O efeito borboleta aí, né? Uhum. É o episódio que tem o Guardião da Eternidade, né? O McCoy Isso. sofre uma injeção acidental de alguma substância lá que eu não lembro o que que é. Ele viaja no tempo pelo Guardião e eles vão para a Terra, né? Na época de um ativista que se eles deixam o curso da história seguir como ele estava sendo desenhado a partir da intervenção do Dr. McCoy, a história da Terra ia ser alterada, né? Isso, Uhum. isso. E é Mas eles curioso que fizeram parece que vários. Diga, diga, diga. me parece que acho que essa personagem que era referência também era uma mulher, não era? Era uma mulher Que e que ela é que existiu, ela não, existiu de fato. isso, e o Essa, McCoy se apaixona por ela, né? o É, Kirk se apaixona por ela e o McCoy acho que ele ia ele impedir impede que a morte isso. dela. Na verdade, o Kirk quer, bom, eu esqueço agora, é um ou outro. Ele tenta, um impede ao outro que ela não.
não quer que O ela Kirk morre. segura o McCoy para não deixar ele salvar ela, mesmo ele estando apaixonado por ela. Aliás, o Kirk era um galinha, né? Ele apaixonava por todas as terrestres, extraterrestres. Ele era o Sergei, né? Era o Sergei Peguei do espaço. o Sergei do espaço. Ele não pegou O a... Spock. Ele não pegou o Spock porque o Spock não deu bola para ele, senão ele pegava o Spock. Mas, mas É, uma coisa legal é que essa coisa de cenário eles faziam porque eles tinham uma restrição de verba tão absurda que eles começaram a utilizar cenário das séries. Então, quando tinha. de outras séries, De né? outras séries, de outros Exato. filmes da Paramount. Então, muita coisa com roupa de gladiador, de romano, É, eles tinham que aproveitar. com a nova geração, os caras uma das coisas que chamou a atenção na nova geração é que os caras passaram a ter 2 estúdios para poder fazer as filmagens. Um estúdio era a nave e o outro estúdio era o planeta, as viagens, né? Aham. Isso foi um salto assim de qualidade que os caras Gigantesco. tiveram gigantesco e de verba, né? Que foi não sei Inclusive, quantos Augusto, milhões a mais. para a nova série da série do Star Trek Picard, né, agora para a última temporada, eles reconstruíram uma coisa que tinha sido perdida, que era a ponte de comando da Enterprise D, né, que era Isso, aquela que foi destruída lá quando caiu no planeta. Eles reconstruíram, inclusive, com carpete. Né, porque era isso. uma nave de carpete, cara. Eles fizeram tudo de novo, bonitinho. E dizem que o elenco, quando eles entraram a primeira vez no set, que eles viram a ponte reconstruída, eles ficaram emocionados, assim, de tal a perfeição, né, da reconstrução desse. Então eles tiveram muito dinheiro. Imagina ir pro espaço numa nave de carpete. Todo mundo ia morrer de alergia, né? Pô, eu tô Porque. pensando no meu amigo que pesquisa ácaros. Não, Ele ia adorar fazer uma coleta lá. pois é, eu fico imaginando se na rede micelial aí É, tem carpete, né? Porque daí. é verdade, é verdade. Carpete é o fim da picada. Mas Nossa, é bonito, é fica bonito, é parecendo no antigo bonito. Cine Jax. O Cine Jax tinha carpete, eu acho que Nossa, cara, muita gente da nossa. exatamente. O Jax e Não, o Palladium. Palladium carpete Falar tinha vermelho. carpete. O né, mas Palladium. eu acho que É. todos, naquela época, todos tinham o carpete. Eu lembro que eu entrava, qual que foi? O Arte Palácio, que tinha um mofaço danado. O Arte Palácio era naquele ali não, Curitiba, Arte Palácio, não, mas não era esse, eu lembrei, foi do Royal, da Afonso Pena. Royal. É. O O Arte Royal, Palácio na já hora que tinha virado. você Nessa entrava, época. você já tinha, assim, você era atacado pelo monstro japonês do mofo, assim, uá, uma beleza. Gojira! Ai, meu Deus do céu, vocês estão muito velhos. Mas voltando um pouco aí pro assunto do podcast, do Aham. Picard, vocês acham que a última a primeira temporada e a segunda, elas têm uma ideia de série mais independente em relação ao cânone da nova geração, né? São, Concordo com você, viu? Concordo e, mesmo. e a terceira, que essa coisa do fanservice, assim, porque o tempo todo que eu assistia, eu ficava assim, pô, é engraçado isso, que a minha, o meu sentido de tentar enxergar qualidade vai pro saco quando eu começo a ficar vendo, putz, olha só, tô revendo meus velhos amigos. Uhum. Sabe? Então eu não conseguia ficar julgando muito, eu não tinha um espírito crítico para assistir a série. Eu tinha um espírito de quem faz muito tempo que Nostálgico. nostálgico de quem não faz muito tempo que não vê os amigos e tá com saudade deles, sabe? E aí você Uhum. esquece os problemas, sabe? Quando você fica muitos anos, você brigou a vida toda com a figura. Aí passa um tempo, você encontra de novo, você por alguns minutos, algumas horas ali, você esquece da briga, né? Aí você volta vamos dizer assim, por 2 horas você volta a ser o amigão da vizinhança, assim, e aí quando você chega em casa, você fala, oh, foi legal, mas esse cara era chato pra cacete, né? Mas É. nas 2 horas ali rolou. Então, a última temporada, isso foi mais forte ainda, né, cara? Uhum. Porque eu fiquei com a impressão da última temporada ser eles tentando amarrar pontas soltas.
Sim. Vamos fechar, já que é a última temporada, vamos fechar todas as histórias possíveis que a gente conseguir fechar. Vocês tiveram essa impressão também? Tive sim, inclusive de consertar coisa que estava errada, tipo, a gente viu lá na cena final, né, o Q, o Q, sendo Sim. ressuscitado, né, porque eles mataram o Q, um ser imortal morreu na temporada anterior, então eles deram um jeito de ressuscitar o Q, né? Eu tive essa mesma sensação que o Joaceli falou, e assim, a primeira e a segunda, você fica. Tem novidades, né? Tem coisa assim, é diferente, você está procurando identificar algumas coisas, para onde que vai a história, o que que o cara está Uhum. pensando ali. Agora, na terceira, é óbvio, assim, eu tive essa nostalgia, me satisfez demais essa nostalgia, mas sem dúvida nenhuma é o que o Jocelo falou. Você assiste absolutamente descontraído. Você não tem expectativa nenhuma. Ó, não chega, não tem um ápice assim, que você fala, não, o bicho vai pegar e tal, o que vai acontecer? Não, você já até, você relaxa. Você fala, não, É, vai tocando a série, você vê algumas pegadinhas, igual eu falei, peguei assim, percebi esse detalhe assim, que eles achei que eles costuraram legal o fato de dos Borg se transmitir pelo teletransporte, mas, sim, tá, beleza. Ficou óbvio que era só para fechar esse arco e parece que agora é para fechar mesmo, né? Assim, agora, tanto é que já abriram o outro, né? Bom, você lembra que no início do podcast eu falei, vou começar pelo fim? Na hora que eu comecei a ver que aparece o filho da médica, uhum. eu falei, cara, é o Capitão Kirk. O cara só faltou da cambalhota. Pior que é mesmo, ele é o trickster, Ele, né? Ele é o cara que ele, faz os exato. caminhos alternativos, é o cara, Não, ele é o Capitão Kirk com todos os trejeitos do personagem. E só é. faltou a cambalhota. Se ele desse a cambalhota, Crusher. eu ia soltar Uhum. foguete aqui. Não, agora sim e tal. Dá o soco com as duas mãos, o clássico soco. Você vai gostar, inclusive, do Lower Decks, que eles usam o tempo todo. Sabe aquele soco que derrota o lagartão lá com o que o Kirk Sei. dá na cabeça dele com as duas mãos? Eu sei que aquele soco que não É, funciona. É, só faltou ele usar esse soco, pegar um daqueles caras lá e pá, dar um porque soco. duas marcas registradas do Kirk, era o soco com as duas mãos e a cambalhota. É verdade. E o Spock ficava olhando aquilo assim atrás daquela pedra de isopor e ele dava uma cambalhota, né, naquela poeira lá na areinha e tal. É verdade. Faltou que, porque assim, no primeiro episódio que eu vi aquele rapaz, eu falei, cara, os caras já amarraram a ideia aí para lançar uma nova franquia com outro cara, outro capitão, não sei o quê. E é É, isso mesmo, né? e olha só, tem potencial, porque tem as filhas LaForge. do LaForge, do George, Sim, né? Tem a filha do Data, que não apareceu, que foi para mim eu senti falta, que ela é maravilhosa, aquela personagem, Uhum. né? E ela isso. desapareceu, né? E que Aham, é uma sintética. Eu me Uhum. esqueci o nomezinho dela agora. Eu esqueci. E tem a Seven of Nine, Soji. Isso. Soja ou a outra, a irmã da soja? Tem a soja e a irmã da soja. Tem a soja e o sorgo. Eu não sei qual que é. É, mas é uma das duas, a soja ou a outra. Que é uma morre, né? Elas são gêmeas. É Soji mesmo. É soja mesmo, né? Sim. E a Seven of Nine, cara, né? Ela é maravilhosa. Ela vai dar uma capitã fantástica. Então, com o primeiro, o Kirk Júnior lá de primeiro isso. oficial, vai dar uma equipe fantástica, cara. Vai ser Vai, muito pois legal. é, assim, concordo plenamente com o Joacelo, que foi assim, foi a terceira temporada foi para satisfazer os fãs e abrir a porta para uma próxima. Uhum, Enquanto satisfaz os fãs, eu achei legal a costura do roteiro, como é que ele caminhou com as coisas. Mas, sinceramente, é aquela coisa assim, sem emoção. Sem uhum. emoção. A É. primeira temporada você fica querendo saber o que esses caras vão arrumar com o Picard e tal, né? Mas Cara, essa aí não. você falou de fanservice, né? Na primeira temporada, acho que é no segundo episódio, que o Riker se encontra com o Picard, depois de tanto tempo, ele tá lá com a Diana naquele planeta e tem a filha deles, e ele fazendo pizza, cara. Aquilo Hum. me deu uma emoção tão grande, eu achei tão bonito aquilo, que velhice digna, né, cara?
Tudo bom, depois a gente descobre que a vida deles era uma tragédia, que o filho morreu, né, aquela coisa toda. Mas, cara, que dignidade dele lá, se dedicando a plantar os tomatinhos para fazer a pizza. Eu achei aquilo tão legal. Falei, pô, eu queria ficar assim velhinho, cara. Eu não queria ter um Mas chator que aqui, nem o eu Picard, vou, não, mas eu queria. Diga, diga, diga. vou sacanear você agora com o Mandalorian, quando o próprio Joá falou assim: é o estereótipo do Oeste americano, né? Você conquistar o Oeste, arrumar uma casinha de campo lá e ficar lá, bonitão na fita, né? É isso também, né? Pois é, mas eu pensei muito numa casinha, tipo aqui, você sabe, aquela. Mas Ter esse, uma cá para casinha nós, né? branca de Isso. Cá varanda, um para nós. quintal e uma janela. Isso, É como isso. diz o José, nós estamos é velho mesmo, porque essa música é boa e ela marcou, porque assim, toda a minha geração, né, ficou assim, não, quando eu ficar velhinho, eu quero uma casinha branca Eu com quero a ficar na casinha varanda. branca de janela, sou eu. Eu era um hiker lá, cara. A falar nisso, mudando É, de pau para cacete, mas dentro do meu assunto, vocês viram Shatner no espaço? Ele voando no pirocão do, do da Elon Amazon? Musk, Não do Musk, não do outro lado, do Não, pirocão Jeff do do Bezos. Bezos. Bezos, é. Não vi não, mas eu Cara, soube, eu né? tentei assistir 3 vezes e dormi todas as 3. Eu nunca consegui chegar nele no espaço. Ah, O troço é muito chato. Eu sou muito fã do William Shatner, mas o negócio é de uma lentidão. São 20 minutos, acho, o troço. Eu nunca consegui chegar no voo da nave. Eu ainda quero assistir. Não dá, não dá, não dá. Pois é, cara, é aquela coisa também de ritmo, cara. Eu sei muitas coisas que eu sei hoje, é pelo que as pessoas falam. Eu fico por entender como é que vocês conseguem receber tanta informação e, e digerir. Parece que eu estou num mundo meio, eu estou num limbo, assim, as coisas acontecem, e depois de um tempo que eu vou saber, eu falei, onde é que esse pessoal tá? Não, pô, você não vê isso? Eu até vejo, fico sabendo que existe, mas ver eu não vejo, entendeu? Eu fico sabendo que existe. ai, Aí eu Mas me eu sinto um também tô tanto quanto assim. O cara bem deslocado dessas informado é o coisas, Joá. cara. Eu não sou. Eu sou o cara que vê. Eu sou o cara que ri por último, rio tardado. ui. É o retardado. Eu ri tardado. Aqui, mas mudando de pau para cacete, falando de coisas, né, legais, né? O Brent Spinner, né, o Data, né, o Data, como eles falam lá, Isso. ele é muito bom ator, né, cara? No primeiro, naquele prólogo, onde ele aparece lá na primeira temporada, né, conversando e morrendo lá, virtualmente, Uhum. né? E depois essa retomada dele, onde ele é ao mesmo tempo o Lore, ele é o Data, ele é o Dr. Sung, ele é aquela outra personagem que eu não me lembro o nome. E a cara dele, a expressão dele mudando de cena para cena, aquilo ali é um negócio de doido, cara. Ele é muito bom ator. E Ele é muito bom, mas aqui, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, vocês vão me ajudar com relação a isso. Tem uma explicação por que que ele envelhece, né? Tem, eles arrumam altas desculpas porque ele envelhece. Pois é, No primeiro ele aparece como o criador do Data, né? isso, Que tem. isso. E nesse parece que ele era um protótipo que envelhecia. eles criam um novo Data, um corpo orgânico. Aquele é um corpo É. orgânico com cérebro positrônico. Isso. Ele Por isso que finalmente ele ele ganha tem, um corpo orgânico. é, que é uma Que sacada legal também por causa do comportamento dele, né? De Ele é que nem querer o ser. Picard, é um Pinóquio, né? Ele é que nem o É. Picard. Ele tem um corpo novo, sintético, mas biológico, que nem a filha dele, a Soji e o Picard, Uhum. mas ao mesmo tempo ele envelhece e é legal ele descobrindo, o que é isso que eu estou sentindo? O pessoal fala, é velhice. É, e E- eu estava revendo um episódio da série original e ele já tinha essa necessidade de se humanizar, né? Sim, diz- Inclusive, na série recentes, igual já falou, eles estão consertando um monte de coisa, né? E nessa eles consertam essa questão dele, porque eu fui ver o episódio antigo, onde tem um vírus lá, que todo mundo chega numa nave, é uma putaria do caralho, vai ter uma explosão do planeta, eles chegam na nave, tem um processo lá que aumenta a questão da estrela está em processo de explosão, de pré-explosão, ela aumenta o nível de água no cérebro e os caras ficam meio bêbados. E aí fica todo mundo chapado e vira uma zona
as naves. E, obviamente, a Enterprise vai lá para poder ver o que está acontecendo e são contaminados. E aí tem uma sequência que a tenente, a Tasha, Tasha Yar. ela fica chapadona e quer dar para os caras de todo jeito e dá e O transa Data. com o Data. É a primeira experiência sexual dele. Isso. E assim, é, ele fica meio perdido assim, e aí eu falei, pô, se o cara era um androide, por mais que ele quisesse ser humano, naquele momento da história lá ainda, o comportamento dele é completamente equivocado, porque ele tinha que ser mais androide. Ele quer vivenciar situações, mas ele já tá tendo uns comportamentos humanos. E aí eu fiz um paralelo dessa série nova com a série antiga e falei assim, não, os caras eles aproveitaram a série agora para consertar um pouco e justificar esse comportamento antes. Tipo assim, na época que a gente assistiu, até era legal, mas agora você vê e fala assim, não, o cara tá errado, o roteiro tá errado. Vocês lembram disso? Eu lembro dessa série, mas eu não lembro o que você viu de errado nisso, porque desde o Encontro em Farpoint, né, que é o primeiro lá, traduzido aqui como Longínqua, o Data quer ser humano. A primeira conversa do Riker com ele é que é evocada nessa série nova do Picard, inclusive, é ele lá no holodeck tentando assoviar. E o Riker Sim, começa a brincar com ele com o assovio, que é uma coisa muito humana assoviar, né? sim. Pois é, mas aí eu não quero dizer, eu não estou questionando o comportamento no sentido Dele querer ser é, humano. o intelectual, é o comportamento prático. Ele, Você ele diz ele tem quer. uma ereção? Não, não, não nesse caso da sexualidade. Na questão, nos comportamentos, junto principalmente à pilotagem da nave, que ele fica fazendo uns questionamentos, assim, não é nem o questionamento é normal, o problema é o comportamento. Ele já estava tendo uns comportamentos humanos que, igual eu falo com vocês, para a época, na Uhum. época até funcionava. Mas na hora que você vê hoje, não, para o cara que é um Android fodástico, o comportamento era humano demais, a prática, e não a ideia. A ideia, sim. Não Como Mas sei se se ele não refletisse sobre o lado, a coisa não dele de tentar. refletir, ele refletia, mas ele agia. Aí, é, como você falou assim, eu pode falar, João. entendi, eu entendi. Porque daí você vai cair num dos maiores problemas em relação à inteligência artificial que tem, que é exatamente esse. É o limite de você saber se a máquina foi treinada para parecer um humano ou se ela Isto, realmente pensa como humano. Entendeu? Se ela é isso. inteligente, melhor, se ela é realmente inteligente ou se ela tem uma programação que para te enganar que ela é inteligente, que é o que esses chat GPT da vida faz. Eles não são Uhum. inteligentes, mas eles estão. O algoritmo já tem um jeito de te enganar. Do mesmo jeito que às vezes o robô liga para minha mãe, começa a conversar com ela, ela fala, mãe, é robô. Não, não é não, ele tá falando comigo, mãe, é robô. Sabe essa coisa? Sim. Já tá num ponto de enganar mesmo, assim. Então, Sim, e você explicou bem a minha dúvida com relação a isso. O comportamento dele era humanizado. sim. E, não é, e no meu ponto de vista não era para ser ainda. Era para ser, assim, intelectualmente ou funcionalmente, ele teria as dúvidas. Mas Uhum. o comportamento não poderia ser. Apesar de que agora que você falou isso, pode ser que já vinha dessa forma e eu não tinha percebido. Eu não sei Porque se na época eles pensaram nisso, sabe? eu pensei exatamente porque o Cláudio colocou essa ideia da interpretação do ator. Ele interpreta isso É, muito bem. Só que, é. como um androide, eu entendia que ele não deveria ter essas interpretações Uhum. físicas da Uhum. coisa. Ele teria que ter uma interpretação muito mais mental do que propriamente física. Porque ele levanta umas questões. Uhum. Tá, você levantar as questões é legal, mas não sei também se é porque os robôs
sempre admirei foi o do Asimov, que mesmo com todas as dúvidas, os caras eram robô. Sabe qual? Quando a gente pensa no Asimov, a gente tem que pensar que mesmo os robôs do Asimov evoluem, né? Sim. O Daniel Olijai, eu nunca lembro, Daniel Olivai, acho que é, né? O robô detetive lá das séries Da do fundação. Elijah Bailey, ele evolui para virar o grande, sei lá, o grande é, arquiteto, né, por trás da fundação do Raj Seldon lá. Uhum. E nesse processo ele cria uma robô que para o Harry era uma mulher humana, né, que é Uhum. a esposa dele. Uhum. Esqueci, Dors, né? Ela não distingue, a gente já discutiu isso uma outra vez, né? Ela quando a gente observa ela da perspectiva do Harry e da perspectiva de quem pensa, sabe que ela é um robô, a gente não consegue distinguir o que é. Se ela cuida do Harry Seldon porque ela recebeu uma instrução de não deixá-lo triste, Uhum. né? E ele se apaixonou por ela, e se ela dissesse que ela não ia ficar com ele, ele ia ficar triste, e por isso ela cuidava dele e fingia ser humana para ele não ficar triste, o que diferencia isso do amor de verdade, né? É. Uhum. Uhum. Então é um Boa. paradoxo, né? A gente está lidando aí com o extremo desse processo que começa com a inteligência artificial como a gente tem hoje. Só que o grande problema da inteligência artificial que a gente tem hoje, pelo menos do chat GPT e daqueles de desenho, é que eles precisam ser treinados por humanos, Uhum. né? Eu, Então tem gente escrava no mundo inteiro, aí na África e em países da América Latina, alimentando, vendo a pudriqueira da internet servindo de filtro para alimentá-la, porque para uhum. não ir como aconteceu com aquele programa anterior da garotinha lá que simulava uma adolescente que no final ela virou nazista em 3 dias. Eu vou sugerir para vocês assistirem um vídeo do Ciência Todo Dia que chama O Argumento do Quarto Chinês. E daí vocês vão entender bem essa questão. Vale a pena. Que medo. Tô falando com vocês que eu tô alienado, que eu tô. Vocês contam uns troços que eu fico, gente, que é isso, cara? Mas assim, em relação ao data também eu dou um outro desconto, assim, sem. Eu acho que é uma desculpa válida porque é de 1987, né, cara? Já vai fazer quase É. 40 anos o negócio. 35 anos já. Ó. 36, 30, É muito É. tempo. É, é, E é- isso, né? A concepção de robô na TV e no cinema, né? À exceção do computador lá, o HAL 9000 de Uhum. 2001, os outros computadores e robôs todos tinham essa humanidade. A gente deve lembrar, e o Augusto mencionou Perdidos no Espaço, né? Ou antes dele, o de Planeta Proibido, eu esqueci o nome dele, o que tinha os braços de bolinha. Que o Perdido no Espaço é uma evolução dele, né? É, O- eu esqueci o nome daqui, que era um robô muito legal. Esses robôs todos, eles manifestavam emoções, né? Então, a concepção do robô, pelo menos da ficção científica norte-americana, é um humano simplório, talvez um humano naif, Uhum. inteligente de alguma forma, extremamente hábil e técnico de outra, mas naif, né? Muito ingênuo. Rob, né, que chamava o robô do Robbie, planeta Acho Robbie, que é isso. isso É, mesmo. é Robbie. Robbie o robô. Robbie the Robot. É isso mesmo. Isso. Que era um robô É. muito legal. Ele, inclusive, faz ponta. Tem um episódio de Perdido no Espaço, se não me engano, da terceira temporada. Agora eu tô chutando, agora eu não lembro. Mas é já mais pra frente que o Will Robinson encontra o Robbie Robô. Ele e o Dr. Smith encontram o Robbie Robô num planeta que eles estão. Então o Robbie Robô faz uma ponta lá. Não é com o mesmo nome, né? Mas é o Aham. mesmo Deve- o aproveitamento de, A mesma de carcaça. cenário. É. O robô do Will Robinson, né? Perigo. É robô pra caralho, né? Mas ele tinha um carinho pelo Will Robinson e ele ficava humilhado quando o Dr. Smith zombava dele. No filme, no piloto, não. No piloto ele é bem mecânico. Ele está muito mais próximo dessa série nova que foi exibida aqui pela Netflix. Gente, E é uma Mas, bosta. eu gostei. Mas eu gostei, cara. Eu consegui gostar.
Eu gostei. O que você não gostou na série? Quer dizer, a gente pode fazer um outro programa sobre Perdidos no Espaço, mas Pode, pode. Mas assim, eu tenho que assistir, porque eu não aguentei. Nossa, é muito chato Eu juro que eu não aquela. passei do primeiro episódio da segunda Aí eu até temporada. assisti, acho que assisti a primeira temporada por saudosismo mesmo. Mas, nossa, gente, é muito chato. É muito chato aquela família Robinson, sem noção. Não gostei daquilo, não. Mas é exatamente o que tinha na outra série. A Não única é, coisa pois que é, ficou da outra série aí quando é a você família sem descobre que aquela noção. série é ruim demais. Ah, eu gostava. Eu tenho até a Eu primeira gostava temporada demais aqui em algum também. lugar. Eu também gostava, hein? Aí Billy com essa série. Milme. É, Pam, William pam, 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 pará, Cartwright, como é que é? parará, pam, É, parará. É. exato. E Para, para, aquele para, para. bonequinho flutuando, assim, amarrado na cordinha de É, astronauta, né? Passando assim, muito muito legal. bom, muito bom. É. Pois é, mas pois é, então os robôs eles têm essa pegada, né, na TV e no E cinema americano há aqui, muito só para. tempo. Então, até para a gente agregar aí ao data, né? Eu estou aqui com o guia, e os caras colocam aqui que o The Questor Tapes, o projeto Questor, foi um episódio piloto para uma série de TV criada por Gene Roddenberry no início dos anos 70. A série acabou não sendo produzida por conta dos conflitos com seu criador e a NBC. A emissora que encomendara 13 episódios de mudanças no enredo e nos personagens que Gene se recusou a fazer. O piloto, com roteiro de Roddenberry e Jenny Kuhn, produtor e roteirista da série original e criador dos Klingons, foi ao ar como telefilme em 74, ganhou uma novelização escrita por D.C. Fontana e foi indicado ao Prêmio Hugo de melhor apresentação dramática. O filme conta a história de Questor, um robô criado pelo genial Dr. Vaslovich, que tinha a intenção de transformá-lo num super-androide quase humano. Embora o cientista desapareça, metade de suas fitas de programação seja apagada na tentativa de decodificá-los, os colegas de Vaslovich conseguem concluir o projeto. Mas o cientista tinha instalado um programa secreto no cérebro de Castor, pois o androide foge à procura de seu criador. Frankenstein, né? Só que robótico, não é isso? Uhum. Com metade de seu conhecimento foi apagado, ele precisa da ajuda de Jerry Robinson, que então passa a ser suspeito de ter roubado o androide. Esse é o filme que, pelo próprio pelo próprio Gene é, Roddenberry. é, lá na década de 70, para depois os caras usarem isso como foi feito o livro, né? E depois criaram o data a partir desse episódio. Uma cena do cassino em Londres, em que Castle detectava uma alteração no peso dos dados e os recalibra na sua mão, é repetida por data no episódio The Royale, da segunda temporada. Uhum. Uma conversa sobre sexo, mesma frase usada por data no episódio The Naked Now, no primeiro ano em que ele faz sexo com Tasha Yar. A censura dos anos 70, no entanto, não permitiu sequer a insinuação de que Castor tinha ido além da conversa. Né? Na década de 70, já na Na série, série foi possível. ela já leva ele para o quarto e já cai, já vai para o boquete, né? Que é nem... Eu não lembro dessa parte anatômica, não, mas eu Não, é confio em porque você. não, ela entra na sala, ela leva ele, troca ideia com ele, leva ele para o quarto, a portinha, né? Uhum. A porta. E ela tá assim, maravilhosa, né? Com a roupa super sexy. Ela põe ele, já põe ele em pé, assim, de costa para a cama e já agacha. Nem que ela agacha a Ah, porta. entendi. Fecha. Falei, ó, vai rolar uma oração. Tá certo. Ai, É meu desse Deus do jeito. céu. É desse jeito. Você assistiu o episódio lá Qual? do Mandalorian lá que o Drills traduziu This is the Way como é desse jeito. É Ah, desse eu jeito. desse jeito, é É desse desse jeito, é jeito. isso aí, é desse É jeito. desse jeito. É o Mandalorian mineiro. Os É mineiros desse do jeito. Ele fala, Cosmos. o Drills fala que os Mandalorians são os mineiros do cosmos, do Star Wars. É igual você falou eu me lembro de você falando também que os franceses são os mineiros da Europa, né? Quem falou eu? Você. Porque come o final das palavras? Por isso. Exatamente. Não termina, né? É. Final. É Eu mesmo. acho que os mineiros são os anões de Lord of the Rings. Nós estamos em todas, hein? Porra.
Inclusive, aí tem um duplo sentido, né? Eles estão nas minas. Olha, então pronto. Esse não tem nem desculpa, né? Não Não dá tem nem para. desculpa, Não para dizer tem. que não. Mas vamos lá Mas, gente, ao vamos sobre o Picard, gente. Picard. Alguma outra observação interessante e coisas que vocês acham que deviam destacar sobre a série? Eu acho que o destaque ficou, assim, como diz o Joacela, aquela coisa dos amigos se reencontrando, que foi legal, é o destaque de fato, e a pegadinha para o Capitão Kirk novo, né? O novo Capitão Kirk aí, que não vai ser capitão, mas que vai dar umas cambalhotas lá na próxima série. Se é que Eu vai acho que ter vai outra ficar por série, aí. né? Eu não vi lugar nenhum se vai ter a série mesmo. Parece que eles fazem só uma possibilidade de gancho, mas É. até agora não tem nada definido dessa série nova. Eles até brincam que seria Legacy o nome, né? Aham. Os fãs aí estão batalhando por isso. Porque Pois é, realmente já tem toda uma estrutura pronta para uma série. Acho que poderia perfeitamente, em vez de ficar investindo em spin-off de. Como é que é o nome? Área 31, no setor 31, setor 27, setor 42, sei lá, aquele setor lá do Serviço Secreto da Federação. Era mais jogo investir nessa série que ela está praticamente pronta. Já tem o casting, já está feito, né? mas aqui, Pode, se quiser botar o A data. Discovery é no futuro, né? Depende. A Discovery começa no passado e depois ela vai pro futuro, porque ela Ou é o é. contrário? Não, Ou é o porque contrário? a menina do Discover, ela é irmã do Do Spock. Isso, Spock, é irmão adotivo. verdade, é Inclusive que verdade. não Sim. eles arrumaram um Paranauê muito doido para ela nunca ter sido mencionada, né? Aham. O Spock tem dois irmãos, tem o do Jornada nas Estrelas, aquele filme lá do O longa, né? o Longa, que eu não lembro o nome, é o 5, né? 5. Isso. Acho que é o 5. E depois ela, né? Eles arrumam dois irmãos pro Spock aí, porque precisava muito ter um irmão pro Spock. É o Spock antes de conhecer o Kirk também, né? É, Isso. Tem Igual você esse falou, detalhe. realmente é um passado que depois se torna futuro, né? É. é. Daí aí começa o futuro do futuro, que é a parte que eu gosto da série é dessa imaginação. Do Você futuro, parar pra futuro, né? pensar qual que é o futuro do Star Trek, né? Uhum. Eu achei que foi bem. Eles tiveram. A imaginação deles foi o suficiente pra mim, assim, me convenceu. Foi. Na última temporada de Discovery, só abrindo mais um parêntese depois de tantos que a gente abriu, tem uma cena que me emociona profundamente quando eles mostram a bandeira da Federação, né, com aquele pouquinho de estrela, né, aquelas duas ramos de louro, e no Isso. lugar onde teve na série clássica tinha algumas estrelas, na nova geração tinha um monte de estrela, nessa umas pouquinhas estrelas ali que eram os planetas e civilizações que ainda faziam parte da Federação. Isso é muito bacana, né, de ver por um lado e muito doído por outro. É um negócio muito, muito legal, assim. Uhum. É uma sacada interessante mesmo, né? De É. mostrar sei lá, de O repente a ocaso coisa. e a reconstrução, né? É isso. A transformação mesmo, né? É. É boa. Mas a gente pode fazer um podcast sobre a série depois. Se quiser fazer uma sobre quando Augusto vê sobre Lower Decks aí também vale a pena, que eu acho que ele vai gostar. É. Agora, voltando O ao Picard. Picard, assim, tá velho demais, né, gente? Ele tá muito velhinho, cara. Não tá? Muito Tá velhinho. velhinho. Tá, não. Muitos. E Vou assim, ele olhar tá aqui. muito mesmo. Quantos anos ele já deve ter? Ele tá com 82, ele é de 1940. Pois é. 13 de Por- julho, ó, tá quase fazendo 83. Porque realmente essa coisa dele, assim, uma coisa que ficou Não, meio no vácuo, né? Já que ele tem um corpo. não, pensa que quando ele começou a série, em 87, ele já tinha 47. Exatamente. Não, E ele mas é porque parecia dentro. bem mais, né? Porque ele era careca, então ele Aham. aparentava bem mais idade. Mas condizia com a condição de capitão, Sim, né? Do Sim. condizia. personagem, um cara que, Uhum. né, teve carreira para chegar onde chegou. Aí legal. Só que Uhum. agora ficou meio no meio esquisito, porque ele já tem um corpo cibernético, digamos assim, né? Uhum. E Artificial. isso Mas e ficou muito velho, né? Mas eles falaram que eles tinham feito o corpo dele para ele morrer, assim, para ele morrer naturalmente. Ele não ia morrer daquela doença que ele tinha. Uhum. Aham. Mas ele foi feito para morrer, então ele vai morrer, ele vai envelhecer normalmente. Exatamente, é uma boa justificativa, É, né? é.
É a mesma É, coisa o Data, né? O novo isso. corpo dele é o corpo velho. Uhum. Foi uma É. boa sacada, mas É. eu acho também, assim, eu acho que agora também ele já deu, né? Ele também não vai. Eu acho que não tem continuação na série exatamente por isso. Esse grande encontro que foi a última temporada foi tipo, pô, Isso. gente, É uma valeu, despedida mesmo, né? valeu, mas tá bom, né? E ele reproduz a cena do final do All Good Things, né? Como é que a gente pode chamar? As melhores coisas, né? Hum. Que tem a mesma cena do poker ali, eles jogando, eles conseguem reproduzir a mesma cena. Uhum. Isso. Que, aliás, é pura nostalgia, né? É É. pura nostalgia. Agora, um troço que me deixou chateado foi, por exemplo, que a volta do Picard com a Beverly Crusher, né, o crush Sim. do Picard, é, tirou da área a Laris, que era uma pessoa muito legal, que era aquela Romulana. Romulana que era o braço direito do Picard lá nas plantações, né, que É, volta para Isso, casa. mas, Cara, foi uma pena ela ter sumido, cara, que ela é uma personagem muito massa. sim. A última temporada praticamente limou as outras duas, né? Porque É, tirando a. Como é que chama aquela moça lá? a Rafaela e A a Rafaela. Seven of Nine. Isso, elas que repetem. Aliás, a Rafaela tem uma curiosidade sensacional. Vocês chegaram a ver aquele filme, telefilme da Liga da Justiça da década de 90? Ela faz a fogo naquela coisa esquecível. Cara, eu não vi. Não, não Será que eu sabia. vi isso? Eu não lembro se eu vi isso. Ah, isso É, eu passou em também não. sessões da tarde dos anos 90, assim, uma ou duas vezes, eu acho, ou passou no SBT, não sei. É Hum. esquecível, mas vale a curiosidade. Não, agora que você falou, a memória tá cric, 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 voltando aqui alguns cricket para poder. Assim, eu acho que eu já vi vi essa coisa assim é, é igual, é tipo aquele Quarteto Fantástico, né? Nossa, do Roger Corman. Nossa, Nossa, mãe do céu. aquele braço de PVC balançando no final é Nu! inesquecível. Você sabe quem me fez lembrar isso? No The Tick, quando tem aquele cara lá que é o Borracha. Na hora que eu vi aquilo, eu lembrei daquele Senhor Fantástico do Roger Corman. Eu falei, nossa, que ele cumprimenta o cara e dá aquela balangada assim no braço. É muito legal. Nossa, aquele filme, pelo amor de Deus. E era divertido, né? Que é de um tempo que rolava um VHS, né? Aquela fita É, VHS, que de vez e em era quando. raridade, né? Não, de vez em quando aparecia alguém, eu tenho. Daí você fala, me empresta, deixa eu ver. Né? Aí Isso, todo mundo queria ver. E uma cópia ruim, sem cor, quase já. Né? isso. Amarelado, esverdeando, cheio de dropout. Mas era divertido, né? Ver aquelas trecheiras que era proibida de ver, né? Era o Mas que tinha, né, cara? Assim, e assim, pelo ineditismo, né? Você ficava louco com aquilo tudo, né? era engraçado, velho. É bom mesmo. E aqui, vocês gostaram do Worf? Ah, eu gostei. Virando Zen? Eu gostei dele meditando. Ele já começa esse processo na série, né? Lá É. Agora eu não me lembro mais se é no Deep Space Nine ou no Nova Geração, Next Generation, mas ele já começou com essa pegada de tentar controlar as emoções dele, É. encontrar o equilíbrio lá atrás. Uhum. É, até porque assim, foi mais ou menos um dos motivos dele ter entrado para a federação, né? Porque o cara é o Uhum. carniceiro, né? Aham. E chegava. Agora um outro continua o mesmo picareta de sempre, é o number one, né? Fala a verdade. É, acho que ele só ganha de picaretagem, ou ganha ou perde pro Bruce Willis. E ele é É, diretor de vários episódios, né? vários, ele é um bom diretor. Os episódios bons É. ele dirigiu. Acho que ele dirige melhor do que atua, isso é fato. É. Pode crer. Jonathan Frakes. É ou não é? Devia ser Jonathan Fakes, né? Ou Freaks. Nossa, ele é É. péssimo Mas eu ator. gosto dele, cara. Eu gosto dele. Ele tem um sorriso cativante, cara. Ah, bicho, eu gosto por causa do personagem. Igual eu falo assim, você já. Mas que é um. Porra.
Ele é Não, bonachão, ainda mais que agora ele engordou, ele tá bonachão. Quando eu comecei a ver a nova geração, eu ficava, ué, por que o Kirk não é mais o capitão? é o, Porque a é o primeira number one. temporada eles imitam bem ele, né? É, O personagem é muito. Depois ele começa a diferenciar. assim. Ele deixa a barba crescer, ele fica um pouco mais contido e tal. Ele tava ali É. pra ser o Kirk, né, cara? É muito engraçado. Eu lembro que em Belo Horizonte nós tivemos um fã-clube de Star Trek que era muito legal, diferente dos outros, porque tem a Frota Estelar, tinha a Nova Frota, o Hum. pessoal dá patente pro povo. Aqui em Belo Horizonte, dois amigos que fundaram. Tinha outras pessoas, mas dois deles, dos fundadores, eram meus amigos, o Rodrigo Tito Moura Valadares e o Zé Guilherme Wesner. Né? Os Ah, dois eram dois nerdões, né? Foram meus colegas de Cefet e eles fundaram esse Orgânia, que é o nome de um povo, né, isso. sábio da série. Esse fã-clube era muito legal porque ele não tinha patente, você simplesmente frequentava. Ó, cara, o Orgânia. Ó, você me fez lembrar de um camarada. Você conheceu o Alain Bernini? Cara, o nome não me é estranho. Ele foi aluno da Belas Artes também, um pouco antes de Joaceli entrar. Não sei se o Joaceli chegou a conhecer. Ele trabalhou muito com o pessoal do Giramundo. Você Uhum. conheceu, Joá? Acho que não. O Alain Bernini era do Orgânia. Pois é, cara, o Orgânia era muito legal. Eu cheguei a ir em várias convenções deles, comprei filme, aí eles faziam pirateavam episódio. Eu não sei se ainda tem esses episódios, acho que não, que eu comprei na época em DVD, acho que eu desfiz dos VHS. Mas eu tinha VHS pirata de vários episódios Ah, da Eu me série da lembro. nova geração e da série clássica, Teve que um eles. lance muito curioso aqui em casa, que o Alan veio aqui em casa, e assim, a gente foi muito próximo lá na banca, aí né? O projeto de trabalho que ele fez foi a banca virtual no domínio do Google e tal. A coisa acabou que não ia para frente, mas foi um trabalho que ele fez na faculdade, e ele trabalhava ajudou a criar inclusive o Pinóquio do Giramundo, Uhum. trabalhava com essas coisas, e ele veio aqui em casa, e a gente era muito próximo, então ele veio aqui e a gente começou a conversar sobre o Star Trek e tal, tal. Eu lembro que minha esposa depois virou e falou assim: Ô, gente, isso é de verdade? ai, ai. Isso é de verdade ou é sério? O que vocês estão falando? E levava coisa assim, né? Ao pé da letra, É, né? Assim. de verdade. Eu falei, é de verdade, pô. Uhum. Pois é, cara, eu não sei mais porque que eu ia falar do Orgânia, mas eu não vou lembrar mais o que que é que eu ia falar do Orgânia. Mas Mas era um grupo de fãs, assim, fãs é, e, e- e que tentava e romper com esse padrão de hierarquia que tinha. Você tinha que frequentar e pagar e participar para poder ser promovido de alferes para isso, que é bem militar, né? Uhum. é porque tinha isso, os fã-clubes tinham isso, né? É, Os caras tinham patentes, não era isso? é, É, Orgânia não tinha isso. Eles organizavam os eventos muito legais, muito Não, abertos. inclusive você está falando isso aí, cara. Foi por isso que eu consegui a camisa vermelha. O Alan Foi. que me conseguiu essa camisa vermelha. Pois é, era nos eventos do Orgânia, alguns vendiam. Eu lembro que eu tinha um bottom que eu tinha comprado em outro lugar daqueles bottoms, que o meu, se apertava o barulho, era do Next Generation, se apertava o Tchi, tchi, botão, tchi. ele fazia o barulhinho do comunicador. Eu Aham. lembro que eu fui na época eu usava barba, então eu fui na convenção, o pessoal tava brincando que eu tava fazendo cosplay do Hiker, porque o Hiker, naquele mês, ele tinha Ele tava começado a usar barbudo. barba naquele mês, Aham. naquela temporada. Ele tinha começado a usar barba. Aí os caras estavam brincando que eu Que você tava era. de hiker. Eu tava de cosplay Cosplay. do Hiker. É. Na época não era cosplay o nome, né? Eles Não, não não. chamavam de cosplay, mas eu tava de cosplay do Hiker. É. Figuraça. Figuraça. Era um pessoal muito legal. Eu não tenho mais contato com eles. Acho que até eles eram meus amigos de Facebook, mas eu não sei se eu ainda tenho nem o telefone deles mais. Mas uma coisa Galera é certa bacana. também, gente. Os personagens da Next Generation são muito bem construídos, né? Os personagens foram bem Muito. elaborados, né? E eles uhum. buscaram algumas, assim, deu uma divisão para cada um, né? Cada personagem tem sua importância muito definida e muito interessante no Uhum. contexto todo da série. Eu acho que deu uma evoluída, né? A Next Generation realmente ela dá um salto de
qualidade com relação à série clássica, os De personagens. aprofundamento, né? Isso. O próprio Kirk, né? Ele não tinha um grande aprofundamento como personagem. Ele seguia meio que o padrão de estereótipo e ia, né? Isso. Eu acho que dali os dois mais bem desenvolvidos eram o McCoy e o Spock, principalmente por causa da brincadeira dos dois, né? A competição entre os dois, Uhum. né? O Kirk, igual você falou, ele era como é que o termo que você usou? É, Serguei. o Sergei, ele era o Ele era o Sergei Serguei, exatamente. Ele era o. Eu transei com a. Como é que era o nome daquela cantora que ele falava? Eu transei com Janis a. Joplin. Janis Joplin. O cartão de visita dele era ter transado com a Janis Joplin. É o Kirk lá, ele. Era o cara É, dos dois socos. Como você falou, o cara da cambalhota dos dois socos e o cara que transava com todo mundo. Não, na verdade ele era o ardil da carbonita, né? Que é uma solução bacana que ele dá. Até ele tinha umas coisas militares legais. Dentro daquilo que o Joá falou também, né? Os caras, como era muito limitada a questão, era obrigado a resolver a coisa na conversa. Então, assim, É, mesmo a postura dele, ele tinha uma postura bem interessante. É o que foi o gancho da série, né, gente? Que é o que tornou o troço vivo até hoje, porque não é, foi. Senão já tinha virado lenda, assim, aliás, virou lenda por causa disso, né? O termo é exatamente isso. é. Virou Tem, lenda por causa dessa qualidade. é. tem uma explicação dos psicólogos junguianos para o sucesso da série, que na realidade os quatro personagens principais da série clássica, né, o Kirk, o McCoy, o Spock e o A ah, Uhura? O mago, não, o personagem lá, o engenheiro, o Scott, O Scott. Scott. eles eram as quatro funções psíquicas, né? Então você tinha a Enterprise era como se fosse um ser, uma entidade, e que você Sim. tinha lá a intuição, que era o capitão, o pensamento, que era o Sr. O, Spock, o sentimento, que era o Dr. McCoy, e a sensação, que era o Scott, o Sr. Scott, né? Então eles sempre eram pares de opostos, né? Então o Spock e o McCoy eram opostos, era pensamento e sentimento. E a intuição e a sensação, o Kirk e o Scott eram opostos também. Então, tanto que só quando o Kirk saía de cena, o Spock saía de cena, o McCoy saía de cena, é que o Scott subia Scott. para a ponte de comando, que é a Isso. função mais negligenciada. Então, a personalidade, segundo os caras que gostam de descrever personalidade segundo esses referenciais, é Hum. que a Enterprise era um tipo intuição, com a segunda função pensamento, a terceira função sentimento e a função inconsciente, a sensação. E aí cada Enterprise teria o seu tipo psicológico. E por isso o Entendi. sucesso, porque é como uma pessoa, as pessoas começavam a se relacionar com a nave como se fosse uma pessoa. Eu É, acho porque ela torna-se um interessante, personagem, de fato, personagem, né? né? O Gene Roddenberry falava isso, né? Que o grande personagem de Star Trek é a nave. Por isso que o pessoal ficou tão chocado quando naquele filme lá, Generations, que eles destroem a nave, a Enterprise, Uhum. né? O pessoal fica chocado, porque, poxa, É, matou o personagem principal, né? é muito É, e louco. E foi, por isso que é aquela tão legal foi. agora eles reconstruírem ela, né? Ela tá lá. É. O É o, LaForge ter recuperado ela lá no deserto lá do planeta e é o pedido de perdão. é, E é assim, né? Massa demais. Lá na loja estão todas as miniaturas lá, cada um com uma exposição diferente. Eu fico lá namorando aquele tempo. E elas estão à venda, Augusto? Dá uma venda na faixa de 300 contos, tamanho com as bonitas, bonitas mesmo, muito Eu bonitas. tenho uma pequenininha, cara, da Enterprise clássica. Eu tenho É, também da Hot Wheels, né? eu queria muito uma da Enterprise D da Hot Wheels para fazer ficar do lado da minha clássica, mas eu nunca achei. Eu tenho a clássica e tenho a da. Deixa eu ver qual que é essa aqui. Se eu não me engano. Porra, apanhei agora. Apanhei agora, velho. Vou ter que pesquisar. De fato, eu tenho duas dela. E duas Duas novezinhas. Enterprise. É, duas Uhum. Enterprise. Eu Uma tenho a clássica. classicona. Eu tenho a clássica da Hot Wheels. Mas por falar em Enterprise, no último episódio eu fiquei
me perguntando, nossa, será que ela vai separar de novo? Será? Aí não foi. E agora, tem um lance meio Você Star fala Wars ali, o né? disco, né? O Disco, disco, O a é. sessão disco. disco. Uhum. Porque, aliás, isso foi uma sacada também do Next Generation, né? Porque na outra É, não tinha. não Não. tinha. É, Na Agora, outra não tinha como fazer, né? é, isso. Andrew Probert, que é o cara que desenhou, uhum. que é o designer Agora, da nave. nessa última temporada do Picard, aquela cena lá É claro que a nave Borg era gigantesca, isso tudo a gente entende. Ela, desde a série lá da Next Generation, tinha aquele core, aquele coração lá, que é Isso. a parte que explode. Agora, aquilo foi meio Guerra nas Estrelas, né? O Data Foi, pegar lá e total. ser guiado pela força, entrar lá dentro da nave, pilotando a nave. Não, eu consigo. Luke, use the É. force. Aí ele desliga. Nossa, ele desligou a mira automática. Vai. Deixa que eu, deixa que eu chuto. É, Ai, ai. isso eu Não, achei foi muito, mesmo. Foi como diria o mesmo, foi mesmo. Cebolinha, foi muito Tauó. Foi muito Tauó. Ou podcast cheio de parênteses esse, né? Nossa, esse a Mas, gente falou quase nada falamos de tudo, sobre tudo e mais um pouco. Acho, É a ô, João, infinita diversidade sem sentido algum. eu acho que o João não vai poder colocar o nome de Picard, não. Vai ter que colocar aí a fronteira final. Ou É, então o início da fronteira. O início da fronteira final. Muda, porque o Picard Picado. nós vamos enganar nossos Não, o ouvintes. episódio vai ser o fim da Picard. O fim da picarda. Boa, boa. O fim do Picard, da Picard, O isso. fim da Picard. É, vai ser bom, vai ser bom, vai ser bom. Mas o Mandalorian tem uma coisa que eu acho legal, que é justamente uma coisa que me encanta em todos esses filmes, que é um idoso enfurecido cuidando de alguém desprotegido. Eu lembro lá do. Como é que é o nome dele? Daquele o profissional lá, o. Ai, Sim, eu sei que é o profissional mesmo, você tá é o falando, profissional mesmo, mas eu É o esqueci o nome do ator. profissional mesmo. mas, Jean-Luc Besson. Não, mas Besson não, é o, é porque tem o ator. tem o Shane, É, não, né, mas o cara? diretor é o Besson, é. É o Besson que É, dirige o É. profissional? É, então é é isso o mesmo. Jean-Luc E é Besson. com aquela menininha, como é que é a atriz lá também? Tá É novinha. a Princesa Amidala, É. a Cunha É. Amidala, é. A Thor, a Thor, eu esqueci o nome dela. Eu tô muito velho, gente idosa esquece as coisas. Ah, não fale sacanagem, não, porque eu já tô com aquele alemão andando de lado, assim, no bolso. Do Que ele or não- do not, there is no try. 900 anos tenho eu. Cabeça funcionar mal mais. Eu tô desse jeito, cara. Não tem jeito. Ai, ai, ai. Memória. Gente, o Tinha nome da atriz é Natalie Portman. É, Natalie Portman. exatamente. Puta merda. Tô falando com vocês que eu não tô lembrando. Eu fico Então, assim, mas aquele filme, sabe, aquela atriz, e aí vai. Eu sempre quis ser esse idoso, mas jovem nenhum nunca quis dar as moral para as ideias do idoso, então não adianta. Eu tô mais para mexicano, eu não dou uma dentro. tá É, certo. bora lá, então. Bom, então, mais algum Acho que nós, último pensamento? não, acho que nós falamos um pouco falamos pouco do Picard, não falamos muito dos personagens, né? Ah, na, Esquecemos de falar da Dana Troy, que estava lá legal, vai mais separada, mas foi na ver- volta Separada mais também. junto, É, na verdade, Picard foi só um gatilho pra gente falar de um monte de coisa. é. isso. E no caso do Picard, a Tasha Yar, é ela no finalzinho lá, como uma capitã que eles fuzilam ela, o Cláudio, você lembra? A Tasha, ela não aparece, não. Pois é, eu também. Você lembra que logo quando eles voltam, Não, é é, uma outra capitã, é uma capitã que ela é uma protegida do Picard, eu não esqueci o nome dela, que eu não se consegui separa, identificar. ela vai passar, porque tinha um movimento dos maquis, né, que eles era justamente um movimento rebelde dentro da Frota Estelar, que Ah, contestava a militarização da frota. E aí ela passa para o lado dos maquis, eu estou tentando lembrar o nome dela. E ela é uma personagem muito legal, eu gosto dela.
Eu fiquei com a sensação de que era a atriz a tal de Denise Crosby, mas me Não, não. Não, parece não é ela não. Ela Não é é ela Denise não, né? Crosby, a não. personagem é a Rolaren, não é isso? Rolarem, acho que é isso. Não, porque a Tasha Yar morre na série. É. É Eu verdade. fiquei assim, ela não vai aparecer, ela não vai aparecer. Depois eu fiquei, não, ela morreu. Faz tanto É, tempo que eu esqueci. inclusive, vamos um gancho aí que o João até me chamou a atenção, Cláudio. É Uhum. mais uma série para a gente fazer aí, colocar na conversa, que é o Ruptura. Pois é, cara, eu tô precisando ver Ruptura e eu não consegui até hoje. Então tá, chata Ó, pra caralho, mas é bom. ô, Cláudio, Ruptura é a série que o diretor levantou pra você cortar, cara. Eu vou tentar ver, cara. Eu preciso ver. Eu preciso resolver É, minha eu acho que vida. você vai deitar e rolar, velhinho. O cara Tem pôs que a ir, bola na velhinho. marca, pôs a bola na marca do pênalti para você sentar o pé. É bem interessante. É bem É. interessante. Ô, Joá, e que abertura é aquela, hein? Mas isso é outro episódio, gente. Vai acabar o tempo aqui, vamos terminar. É, Olha, então vamos vamos lá. encerrar. Últimas palavras. Aqui, voltando aos personagens, também o Wesley Cruz não apareceu, né? Ele aparece na primeira Não. temporada. Ah, tá. Ele, Pois ele é, é o e aí não. viajante do tempo. Eles justificam que ele não aparece porque uma vez que ele vira lá o tipo a polícia do tempo, ele nunca Isso, mais pode voltar a encontrar os familiares dele porque ele pode fazer merda, né? isso, Então ele alterar o estado altera todo, né? isso. Então ele não pode mais encontrar a mãe nem outro parente, apesar que ele encontra o Picard, né? É, É, a coisa que eu queria destacar é que eles deram um jeito de colocar um dos sobreviventes da série clássica para fazer uma pontinha, né? Que é o Walter Koenig, que faz o Mr. Chekhov Sim. interpretando o filho dele, né? A voz do Uhum. filho dele, avisando para Sim. ninguém se aproximar do planeta Terra. Aquilo foi bem legal, eu gostei. Aquilo foi legal mesmo. foi uma sacada bem interessante, exato. É. O Ô, George galera, Takei então tá é isso. vivo ainda, né? Ele não aparece, é uma pena. Eu gosto muito dele, o Senhor Sulo. Muito bem. Vida longa e Bom, próspera. vida. Então, últimas palavras. Vida Tchau. louca. Peace and long life. Vida longa e próspera, canalhas de todo o universo, né? E ficamos aí, ó, galera que ainda não viu o Picard, o Pica da galáxia de verdade, acho que vale a pena para quem é saudosista e para quem não conhece e para quem acha ruim também, vale a pena conferir. Ficção científica é sempre legal. É sempre É, legal. eu acho que o grande barato da ficção científica é que ela consegue falar de temas atuais a partir de um cenário fictício e todo mundo leva a sério, né? Aliás, essa é a grande sacada da ficção científica. Eu sempre falo isso e sim, sou apaixonado de ficção científica por causa disso. Os caras brincam com as possibilidades. Está cada vez mais difícil, né? Porque a ficção científica já não é mais nem ficção, né? É só científica. E aí é complicado. Mas eu vou copiar a piada do Delfim aqui. A última palavra do Aurélio é Zwingliano. Ah, Vida longa e próstata. com saúde, né? É isso aí. Saúde. Beleza. Foi um Falou, prazeraço. Valeu. A Beijo e até a cachorrada. próxima. Não deixe de conferir a confraria aí, moçada. Aí. Toca o barco. Joá, Cláudio, sempre bom. Falou, A gente precisa gente. fazer um encontro em louco, né? Em louco mesmo. Mais um encontro em loco aí da confraria, hein, gente? Vamos ver se a gente consegue. Precisamos. Beleza? Sim, senhores. Beijo Abraço grande para todo todo mundo. mundo. Tchau, tchau.